E se você pudesse viver como um verdadeiro estoico, onde nenhum imprevisto, nenhuma crise, nem mesmo as pessoas mais tóxicas conseguissem tirar sua paz ou sugar sua energia? Essa força não é sorte, nem nasce com a gente. Ela se conquista. Os antigos estoicos sabiam disso. Eles também foram criticados, sentiram dor, enfrentaram perdas e frustrações. Mas fizeram uma escolha: treinar a própria mente até que ela deixasse de sabotar e passasse a proteger. Eles perceberam que, quando o mundo foge do controle, o que salva é dominar a própria mente. E você também pode fazer isso. Hoje, eu vou te mostrar 10 lições estoicas que não foram criadas apenas para aguentar os problemas, mas para transformar cada desafio em sabedoria, cada queda em força e cada obstáculo em direção. Então, antes da primeira lição, escreva aqui nos comentários: hoje eu não reajo, eu comando, eu sou estoico. Esse é o seu primeiro sinal de uma nova mentalidade, mais consciente, mais forte e mais livre. Vamos começar. 1. Seja dono da sua mente, não refém do mundo. Você pode mudar de cidade, trocar de trabalho, encerrar um relacionamento, começar uma nova rotina. Mas se a sua mente continuar sendo a mesma, o resultado será sempre igual: ansiedade, frustração, sensação de estar preso no mesmo lugar. É como pintar as paredes de uma casa em ruínas. A cor muda, mas a estrutura continua rachada. Porque não é o mundo que te derrota, é a confusão que você ainda carrega por dentro. Sua mente dita o tom dos seus dias, ela transforma pequenos erros em tragédias, dúvidas em monstros, críticas em condenações. E o pior, você acredita em tudo o que ela diz. Segue os pensamentos como se fossem verdades absolutas, sem perceber que muitos deles não são seus. São reflexos de medos antigos, dores não resolvidas e experiências distorcidas. Pense numa pessoa que ouviu a vida inteira que não era capaz de realizar grandes coisas. Mesmo que ela tenha inteligência, sensibilidade e força, ela passa a viver como se estivesse presa dentro de um quadrado invisível. Um limite mental que não impede de aprender, mas impede de tentar. Ela não está trancada por fora, está travada por dentro. Esse é o efeito de uma crença limitante. Ela não destrói sua habilidade, ela destrói sua coragem de usar o que tem. Ela não espera que você fracasse, ela corta suas asas antes mesmo de você pensar em voar. E tudo isso começa no exato momento em que você confunde um pensamento antigo com uma verdade eterna. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E essa é a chave. Você não precisa pensar positivo o tempo todo. Você precisa pensar com consciência. Perguntar a si mesmo: isso me fortalece ou me enfraquece? Quando você aprende a fazer esse questionamento, você começa a mudar sua vida. Essa pergunta te obriga a sair do piloto automático e a escolher como quer viver, como vítima dos impulsos ou como dono da própria mente. É aí que começa o verdadeiro treino: ser senhor de si antes de tentar dominar qualquer outra coisa. Como dizia Epicteto, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Mas atenção, ser senhor de si não é controlar tudo. É saber onde colocar sua atenção, porque quem não governa a própria mente vira passageiro das emoções. Se alguém discorda, se ofende. Se algo sai do plano, se perde. Se sente medo, paralisa. Mas você pode escolher outro caminho. Dominar a mente começa com algo simples: observar o que você pensa sem se submeter a cada pensamento. Sua mente é barulhenta, mas você não precisa seguir cada ruído. Pense assim: todo pensamento que você alimenta se transforma em hábito. O hábito molda quem você é, e quem você é define o rumo da sua vida. Por isso, mudar de vida começa com mudar o que você permite que viva dentro de você.
Você não precisa calar todos os pensamentos, só precisa dar voz àqueles que te constroem. Sêneca dizia: ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. E isso também vale aqui. Seus pensamentos só te dominam quando você entrega o controle a eles. Então comece agora. Não espere pela mente perfeita. Comece com consciência. Crie pausas antes de reagir. Escolha com mais calma antes de explodir e, principalmente, escreva novos caminhos mentais, todos os dias. Porque quando você transforma o que acontece por dentro, o mundo lá fora não te desestabiliza mais. Ele começa a te respeitar. Só antes de conhecermos a lição 2, curta, comenta e compartilha. Isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que também estão buscando uma nova forma de viver. 2. Você tem mais recursos do que imagina. Imagine uma pessoa parada na chuva, com um guarda-chuva na mão, e mesmo assim reclamando que está se molhando. Ela tem a solução nas mãos, mas prefere culpar o tempo. Parece absurdo, não é? Mas é exatamente isso que muita gente faz todos os dias. Tem autocontrole, mas escolhe descontar nos outros. Tem inteligência, mas continua repetindo os mesmos erros. Tem força, mas se esconde atrás da preguiça. Epicteto usava o humor para nos acordar dessa inércia. Ele dizia: você reclama que o nariz escorre? Ora, para que tem mãos, senão para limpá-lo? A frase parece dura, mas esconde uma verdade simples. Você já tem mais do que precisa para lidar com a maioria dos incômodos. O problema não é a dificuldade, é a reação automática de transformar tudo em drama. É esperar que o mundo se adapte, enquanto você continua com o guarda-chuva fechado na mão. A filosofia estoica ensina que, para cada desafio externo, existe uma força interna, equivalente esperando para ser usada. Se algo te irrita, existe o autocontrole. Se vem a dor, existe a resistência. Se alguém te ofende, a paciência está ali, dentro de você. Só precisa ser acessada. Mas em vez disso, a maioria se entrega à reclamação, à passividade, ao vitimismo e esquece uma das perguntas mais poderosas que podemos fazer. Isso está no meu controle ou não? Se está, resolva. Se não está, aceite. Mas reclamar não resolve nada, só te mantém preso. Você não controla o comportamento dos outros, o tempo, os imprevistos, mas sempre pode escolher a sua resposta, e é nessa resposta que mora sua liberdade. Porque quem vive reagindo ao que não pode mudar, vive à mercê de tudo. Mas quem cuida bem daquilo que depende de si, começa a viver com dignidade, com leveza, com clareza. Às vezes, tudo o que falta não é uma solução mágica. É lembrar que você já tem um lenço no bolso e que tem poder sobre si. Porque a verdadeira força não vem de controlar o mundo, mas de agir com firmeza dentro dele. Na próxima vez que algo te irritar, pare e se pergunte: estou usando o que eu tenho ou estou só me queixando com o guarda-chuva fechado na mão? Escreva aqui nos comentários: hoje eu resolvo, e repita isso quantas vezes for necessário, até que essa frase vire ação. Porque quem para de esperar pela vida perfeita e começa a agir com o que tem, se transforma no próprio ponto de virada. 3. Treine para responder com clareza. Quantas vezes você já entregou sua paz só porque alguém te tirou do sério? Uma palavra atravessada, um olhar irônico, uma crítica maldosa e pronto. Você se perde. Reagir é fácil. Basta se sentir atacado e deixar que o ego tome o controle. A resposta sai rápida, afiada e muitas vezes mais destrutiva que o problema inicial. Mas responder com clareza e calma é um outro nível. Exige autoconsciência, significa respirar fundo, observar o que você está sentindo e decidir se aquilo merece sua energia, sua atenção, sua grandeza. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como quem te feriu.
E esse é o verdadeiro estoicismo. Não se rebaixar ao nível de quem quer te desestabilizar, porque a sua reação não é sobre o outro, é sobre quem você está decidindo ser, mesmo no meio do conflito. Cada vez que você se controla, está dizendo: eu não sou guiado pelo caos externo, eu comando o meu mundo interno. Isso não é fraqueza, é força e das mais difíceis, porque manter a calma quando tudo convida ao desequilíbrio não é natural, é algo que se treina. É virtude em prática e domínio verdadeiro. Epicteto ensinava: não é o que acontece que nos perturba, mas como interpretamos. Se você olhar com atenção, vai ver que muitos dos seus piores dias não foram causados pelos fatos, mas pelas histórias que você contou para si mesmo depois deles. Você achou que foi humilhado quando foi apenas contrariado. Jurou que era ofensa quando era só frustração do outro transbordando, explodiu de raiva quando podia ter apenas deixado passar, como quem ouve um cachorro latir na rua, barulho e só. E aí está a virada. Entre o que acontece e a sua resposta, existe um espaço. E esse espaço é onde mora a sua liberdade. É ali que você decide se vai ser arrastado ou se vai conduzir. É ali que nasce a sabedoria prática, aquela que te impede de perder tempo com brigas inúteis e te protege de perder o controle de si mesmo. Sêneca dizia que o tempo acalma tudo, até a raiva, mas para isso você precisa dar tempo à sua mente, respirar, observar, não cair na armadilha do impulso. A melhor resposta nem sempre é uma fala, às vezes é o silêncio. Às vezes é virar as costas e outras é um olhar tranquilo que diz: você não tem esse poder sobre mim. Você não precisa provar nada. Você não está aqui para vencer discussões. Está aqui para vencer a si mesmo. Então, da próxima vez que algo te irritar, não reaja. Pausa, respira e se pergunte: isso vale minha paz? E se a resposta for não, sorria por dentro. Porque só quem se domina pode escolher não se perder. Comente aqui embaixo: hoje respondo com sabedoria. Essa é sua nova bússola, porque quem domina sua resposta, domina sua vida. 4. Pare de brigar com o que não depende de você. Imagine tentar segurar a maré com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Quanto mais força aplica, mais se desgasta, até perceber que está lutando contra algo que nunca foi seu para controlar. É exatamente isso que acontece quando você resiste à realidade. A vida tem seu próprio ritmo, suas próprias regras, e elas nem sempre seguem o que você planejou. Pessoas vão te decepcionar. Resultados nem sempre serão justos. Algumas coisas vão acabar antes da hora. E você não pode impedir isso. Mas o que define sua paz não é o que acontece com você, e sim a forma como você escolhe responder. Epicteto dizia: a felicidade começa quando paramos de nos preocupar com o que não depende de nós. E isso não é passividade, é liberdade. Porque enquanto você insiste em controlar o incontrolável, se torna refém da ansiedade, da raiva e da frustração. Mas no instante em que aceita, você se liberta. Aceitar não é desistir, é redirecionar a sua energia. É parar de amaldiçoar a chuva e simplesmente pegar um guarda-chuva. É parar de se envenenar com o erro dos outros e seguir com limites. É olhar para um projeto que fracassou e perguntar: o que eu posso construir com isso agora? Marco Aurélio dizia: ame o que acontece com você porque foi escrito para você. Essa frase não fala de conformismo, fala de poder. É quando você olha para algo desconfortável e diz: isso não me quebra, isso me revela. Resistir ao inevitável é desperdiçar energia. E quantas noites você já perdeu assim? Tentando segurar o que já tinha ido, tentando mudar o que nunca esteve sob seu comando. Talvez, se tivesse respirado e dito: ok, é isso o que faço com isso agora, teria encontrado paz muito antes. O estoicismo não quer que você se torne indiferente, quer que você se torne lúcido.
porque quem aceita o que não pode controlar se torna invencível. Não espera que o mundo esteja em ordem para encontrar calma. Encontra calma justamente por aceitar que o mundo é incerto. Essa é a sua virada de chave. Fluir com a vida não é fraqueza, é inteligência emocional. É saber quando insistir, quando soltar e quando apenas confiar. Na próxima vez que algo sair do seu controle, pare e se pergunte: isso está nas minhas mãos? Se não estiver, solte. Sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com o que não depende de você. E se você quer transformar esse modo de pensar em prática na sua vida, comece comentando aqui embaixo: hoje eu solto, hoje eu me liberto. E use essa frase como um lembrete. A verdadeira liberdade começa quando você para de brigar com a vida e finalmente começa a caminhar com ela. 5. A adversidade não te para, te prepara. Pense num ferro bruto, sendo forjado no fogo. Não é bonito e também não é leve. É calor, é pressão, é impacto. Mas é isso que dá forma. É isso que cria resistência, é isso que transforma. A vida faz o mesmo com você. As adversidades não são castigos, são o campo de treino da sua alma. Cada desafio é uma aula disfarçada de dor, cada queda, uma lição escondida. A diferença está em como você escolhe olhar. Você pode se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ou pode mudar a pergunta para: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta muda o sentido da situação. Ela te tira do papel de vítima e te coloca no papel de quem cresce. Marco Aurélio dizia: o que está no caminho torna-se o caminho. Essa frase é estratégica, porque te mostra que o obstáculo de hoje pode ser exatamente o que vai te empurrar para frente amanhã, se você encarar com a atitude certa. Pensa comigo, a dor obriga você a desenvolver paciência. O fracasso te ensina humildade, a perda te mostra desapego. A traição revela discernimento e o medo te chama à coragem. O estoico não foge da dificuldade, ele usa. Ele entende que cada obstáculo é um teste de virtude e quanto maior o desafio, mais profunda a transformação. Porque existe uma força dentro de você que só desperta quando tudo parece desmoronar. Não se constrói caráter em conforto. A calma que você busca não nasce da ausência de caos, mas da capacidade de permanecer de pé, mesmo dentro dele. Epicteto dizia: a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Ou seja, a dor não te enfraquece, a dor te revela. Você não precisa agradecer pela dor, mas pode agradecer pela clareza que ela traz, pela coragem que ela exige e, principalmente, pela versão mais forte que ela faz nascer. Já passei por momentos em que tudo parecia ruim, fracassos que machucaram, perdas que pareciam injustas, dúvidas que tiraram meu chão. Mas quando eu decidi usar aquilo como treino, algo mudou. A dor continuou, mas deixou de ser um peso cego e virou meu combustível. É como transformar um incêndio em força motora. Você não sai do outro lado porque a vida ficou mais fácil. Você sai porque ficou mais forte. Então, da próxima vez que estiver no meio da tempestade, não pergunte por que eu. Pergunte: qual virtude posso treinar agora? Paciência? Foco? Autocontrole? Humildade? Esse é o verdadeiro poder. Usar o que te machuca como ferramenta de crescimento. Comente agora: eu transformo a dor em força. Simples, direto e verdadeiro. Porque quem cresce com os golpes da vida transforma cada cicatriz numa assinatura da própria força. E quem faz isso transforma sua história em uma obra-prima. 6. Quanto menos você precisa, mais livre você é. Quanto mais você deseja, mais você se acorrenta. É como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. Quanto mais você carrega, mais lento, pesado e dependente você se torna.
Vivemos cercados por promessas de que mais coisas trarão mais felicidade, mais status, mais objetos, mais estímulos, mais validação. Mas a verdade é, quanto mais você precisa, mais refém você se torna. O desejo em excesso é como uma corrente invisível, vai apertando devagar, sem que você perceba. Até o dia em que acorda e percebe, você está vivendo para manter o que tem, proteger o que acumulou e correr atrás do que ainda falta. E o pior? Nada disso traz paz. Marco Aurélio escreveu: a riqueza consiste muito mais em aproveitar o pouco que se tem do que em possuir muito. E essa frase corta como uma espada, porque mostra que liberdade não é acúmulo, é desapego. Viver com menos não é viver com escassez. É viver com intenção, é escolher o que realmente importa e soltar o que só ocupa espaço. Menos coisas, menos distrações, menos pressa e menos comparação. Pensa comigo, se seu bem-estar depende do celular mais novo, da viagem perfeita, do elogio de alguém, você está sempre em dívida com a realidade. Mas quando aprende a se sentir inteiro com pouco, descobre uma riqueza que não pode ser roubada. Sêneca dizia: pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja mais. E nessa frase mora uma liberdade profunda. Quem precisa de tudo nunca tem paz, e do contrário, quem precisa de pouco anda leve. A simplicidade te devolve o que importa: foco, clareza, presença. Você para de se definir pelo que possui e começa a se lembrar de quem é. Já tive fases em que tinha mais do que precisava, e ainda assim me sentia vazio. E outras em que tinha muito pouco, mas estava em paz. A diferença nunca foi o que eu tinha, foi o que eu carregava dentro de mim. Quer uma prática estoica real? Comece a cortar os excessos. Hoje, esvazie uma gaveta, doe algo que você não usa, apague contatos que só te puxam para baixo, abandone metas que já não te representam e elimine pensamentos que te fazem sentir pequeno. Cada coisa que você solta fora ou dentro de você é um passo rumo à leveza. E só caminha longe quem caminha leve. Lembre-se, toda vez que você deixa algo ir, você recupera um pedaço da sua liberdade. 7. Agradeça nas pequenas coisas. Imagine acordar todos os dias com os olhos embaçados, não de sono, mas de costume. Você vê o café na xícara, mas não sente o aroma. Vê o sol entrando pela janela, mas não repara na luz. Escuta um bom dia, mas já está pensando no que falta. A gratidão começa exatamente aqui, no momento em que você decide limpar esses olhos e voltar a enxergar o que sempre esteve por perto. Ela não é um sentimento que surge só nos dias bons. É um treino silencioso de presença. É você escolher parar por um instante e reconhecer: isso aqui já é suficiente para hoje. Ser grato é um ato de rebelião contra a comparação. É interromper o ruído da escassez e afirmar: eu posso querer mais, mas já tenho o bastante para começar. Não significa se conformar, significa crescer a partir da abundância interior e não do vazio constante. Marco Aurélio, mesmo cercado por guerras, tragédias e pressões, ainda escrevia com reverência sobre o essencial: a luz da manhã, o silêncio antes do caos, a chance de tentar de novo. Porque o estoico não espera a vida ser perfeita para apreciá-la. Ele aprende a enxergar riqueza no que é simples. E você também pode. Você não precisa de luxo para se sentir completo. Basta reaprender a ver com profundidade o que antes parecia banal. Um banho quente, uma conversa honesta, um gesto de gentileza. Mas seu cérebro não vai fazer isso sozinho. Ele foi programado para enxergar o problema, a ameaça, o que está faltando. E tudo bem, isso é biologia. Mas você pode reprogramar, você pode reeducar o olhar, como quem reaprende a andar depois de uma queda. Aqui vai um exercício simples. Ao acordar,
Antes de olhar o celular, pense em 3 coisas pelas quais é grato. Antes de dormir, reveja seu dia e encontre um momento que mereça ser celebrado. Pode ser pequeno, mas precisa ser sentido. Porque quando você começa a notar o invisível, a vida começa a mudar, mesmo que nada mude por fora. Sêneca dizia: nada é suficiente para quem considera insuficiente o que tem. E essa frase é um alerta contra a insatisfação crônica que rouba a sua paz. A gratidão não é passividade, é ação interior. É dizer: eu reconheço o bem, mesmo em meio ao caos. É parar de esperar que tudo melhore para ser feliz e começar a ser feliz com o que já é bom agora. E quando você treina esse olhar, você se torna mais calmo, mais resiliente, mais inteiro. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de ser cego para o que já tem. Comente aqui embaixo: hoje eu vejo com gratidão. E lembre-se, quem muda o olhar, muda o caminho. 8. Haja pelo valor, não pelo resultado. Pense nessa situação. Você está numa sala vazia, onde ninguém te observa, ninguém aplaude, ninguém pode te julgar e mesmo assim você faz o certo. É nesse momento que a sua verdadeira força aparece. Não quando o mundo vê, mas quando só você sabe o que fez. Isso é virtude, agir com integridade mesmo sem recompensa, mesmo que por fora pareça que você perdeu. No mundo de hoje, onde o que mais importa é o resultado, agir com base em princípios virou ato de coragem. É fácil ser honesto quando isso traz aplauso. É fácil ser gentil quando isso gera retorno. Mas e quando custa caro? E quando ninguém vê? E quando ninguém reconhece? É aí que você descobre o tamanho do seu caráter. Marco Aurélio dizia: faça o que você deve fazer e deixe o resto para o destino. Essa frase não é sobre desistir do resultado, é sobre não ser escravo dele. Porque você pode dar o seu melhor e ainda assim não ser promovido, pode ser íntegro e ver outros mentindo e sendo aplaudidos. Mas a sua recompensa é outra. É a paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que agiu com dignidade. E essa paz não se compra, não se finge e não se rouba. Ela nasce da coerência interna, quando o que você pensa, sente e faz está em harmonia. Epicteto nos lembrava: não controlamos o que os outros fazem, apenas como respondemos. E a melhor resposta, mesmo nas situações difíceis, é a que preserva quem você é. Integridade não é sobre aparência, é alicerce. É o que te mantém de pé quando o mundo tenta te dobrar. Você pode ter carisma, talento e inteligência, mas sem virtude, tudo isso vira pó. Agora pense: como você age quando está frustrado? Como você fala de alguém quando essa pessoa não está por perto? Como você trata quem não pode te oferecer nada? Essas respostas definem mais sobre você do que qualquer conquista pública. Agir com virtude não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. É sobre escolher a coragem no lugar do atalho. É decidir, todos os dias, que o seu valor não está à venda. E quando você vive assim, anda mais leve, fala com mais verdade e caminha com respeito próprio. Na próxima vez que estiver diante de uma escolha difícil, não pense no que vai ganhar. Pense no que vai deixar dentro de si. Se essa lição fez sentido para você, deixe nos comentários: eu ajo com virtude. E toda vez que essa frase ecoar na sua mente, ela vai lembrar que viver com honra pode não ser o caminho mais fácil, mas é o único que constrói uma paz que ninguém pode tirar. 9. Construa sua disciplina e não dependa mais da motivação. Imagine depender do clima para sair da cama. Em dias de sol você levanta, mas quando chove, você paralisa. É assim que muita gente vive, esperando o tempo certo dentro da própria mente. Mas a verdade é que a motivação é instável. Ela vem e vai como o vento. Se você depende dela, só age quando tudo parece leve e desiste assim que o peso aparece. O que transforma vidas não é empolgação, é consistência.
Epicteto dizia: saber o que fazer não basta, é preciso fazer todos os dias. Isso é perseverança, levantar mesmo sem vontade, cumprir o que prometeu a si mesmo, agir mesmo em silêncio. Porque a disciplina não nasce de emoção, ela nasce de decisão. E cada vez que você age apesar do cansaço, apesar da dúvida, apesar da vontade de deixar para amanhã, você fortalece algo invisível, mas essencial: sua vontade. A força de vontade não é um dom, é um músculo. E como qualquer músculo, ela só cresce com treino. O estoico não espera estar inspirado, ele age, mesmo cansado, mesmo sozinho, ou mesmo quando tudo empurra para o comodismo. Porque ele sabe, constância vale mais que intensidade. Por isso, comece hoje. Leia 10 páginas, faça 15 minutos de exercício, escreva uma linha sobre seus sentimentos ou medite por 3 minutos. O valor não está no tamanho nem na atividade que você vai se desafiar a fazer, mas na frequência. Perseverança é isso. Fazer o mínimo quando tudo parece difícil, é continuar mesmo sem vontade, é levantar mesmo sem saber se vai dar certo. E é nesse mesmo assim que a transformação acontece. Nos meus dias mais escuros, não foram vídeos motivacionais que me levantaram. Foi cumprir o básico, foi seguir o plano, mesmo que mentalmente muitas vezes estivesse sem condições. E com o tempo, eu percebi que esses pequenos passos, silenciosos e constantes, foram o que realmente me permitiram crescer e agir diferente. Quer mudar de verdade? Esqueça a motivação passageira. Construa uma rotina que te sustente nos dias bons e nos dias difíceis. Porque o que você faz quando não tem vontade é o que realmente define quem você é. Hoje, escolha a constância, escolha a disciplina e faça algo que você não está acostumado, mas que você sabe o quanto te permitirá viver de forma diferente daqui para frente. E guarde essa frase como um lembrete. A motivação te faz começar, mas é a perseverança que te leva até o fim. 10. Escolha a sabedoria como estilo de vida. Você é o editor da sua própria história. E por mais que existam obstáculos no caminho, viver bem é uma decisão que começa em você. Epicteto dizia: se quiser algo de bom, deve captar de si mesmo. E essa frase resume a essência da filosofia estoica. Você é responsável pela vida que constrói. Mas aqui vai um choque de realidade. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é ter dinheiro. E tudo bem, o dinheiro importa, mas não é ele que sustenta uma vida com paz, significado e força interior. Pense comigo, quantas pessoas ricas você já viu afundar em depressão, suicídio ou escândalos de autodestruição? Agora pense em pessoas comuns que vivem com simplicidade, mas carregam uma sabedoria profunda, uma leveza de quem aprendeu a viver com propósito. A diferença entre uma vida vazia e uma vida abundante não é o quanto você tem por fora, mas o quanto você cultiva por dentro. Na Bíblia, prosperidade nunca foi apenas riqueza, era sabedoria, bondade, presença, fé. E para os estoicos, prosperar era se aproximar da virtude, crescer como ser humano, desenvolver autocontrole, compaixão e força emocional. É nesse tipo de crescimento que mora o verdadeiro milagre da vida. Mas aqui está o desafio. Essa responsabilidade é linda e assustadora, porque se você assume que é responsável pela sua paz, não pode mais culpar ninguém pela sua tristeza. Não pode culpar seu marido quando aceita viver em silêncio, recebendo menos amor do que merece. Não pode culpar a empresa. Se você mesmo parou de se desenvolver, não pode culpar a vida, se nunca buscou aprender, crescer, mudar a rota. A mentalidade de vítima é confortável, mas também é uma prisão. Te tira o poder de agir, de mudar, de evoluir. O estoicismo nos mostra que a felicidade verdadeira não é um destino futuro, mas um processo diário, e esse processo está nas suas mãos.
A cada pensamento que você escolhe alimentar, a cada resposta que você escolhe dar, a cada hábito que você decide manter ou romper, você está editando sua vida. E se você associar sua felicidade a um quando, ou quando eu conseguir, quando eu tiver, quando eu for, você vai caminhar sem nunca chegar. É como o horizonte. Quanto mais você anda, mais ele se afasta. A chave da mudança não está no futuro, está na maneira como você age com o que tem hoje. Deseje menos, agradeça mais e solte o controle sobre o que está fora e assuma o controle sobre a sua mente, suas palavras, suas escolhas. Você não pode impedir que as tempestades cheguem, mas pode escolher ser a rocha, não a folha. Pode escolher ser o autor, não o coadjuvante da sua história. A vida já te deu o presente mais valioso, a capacidade de escolher. Então hoje, escolha viver com sabedoria, escolha agir com dignidade e escolha reescrever sua história com coragem. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa disso agora. Comente aqui. Hoje eu escolho viver com sabedoria. Lembre-se, não existe milagre maior do que uma mente desperta, vivendo com intenção um dia de cada vez. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para fazer parte dessa comunidade. Obrigado por assistir.